Então, continuando a nossa videoaula, entramos na parte 4, que trata do equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Olha, até agora viemos em uma sequência, em uma série. A gente primeiro falou de uma partícula em 2D e em 3D. Depois entramos no equilíbrio de um corpo rígido em 2D. E agora, para fechar esse assunto de equilíbrio, estamos em equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Esse é o penúltimo tópico dessa videoaula, penúltima parte principal, e é uma das partes mais rebuscadas, porque é toda uma construção que a gente tem desde a primeira parte até chegarmos aqui no equilíbrio de um corpo rígido em 3D. O próximo assunto já é um pouco mais diferente, já é toda uma abordagem diferente. Então, olha, então, depois de falarmos das partículas de 2D e também de 3D e dos planos, vamos chegar aos corpos rígidos de 3D, né? É muito semelhante ao equilíbrio de corpos rígidos em 2 dimensões, só que agora os problemas são mais complexos. É uma série, ou seja, estamos no ápice do nosso segmento disso, certo? A diferença é que quando estava em 2D, além da corpo em 2D, corpo rígido em 2D, além das 3 forças, podia agir um torque em um sentido e em um eixo ortogonal ao eixo XY do plano. Entretanto, em 3D, agora são 3 possíveis eixos. Então, nós temos que, para uma partícula estar em equilíbrio, que o somatório das forças e o somatório dos torques tem que ser nulos. O que é que isso nos diz? Que o somatório das forças em X, das forças em Y, das forças em Z tem que ser nulo, assim como os somatórios das massas dos momentos em X, Y e Z. Ou seja, agora nós temos 6 equações para descrevermos ou para respondermos para o problema de um equilíbrio de corpos rígidos em 3D. Então, essas são as equações principais. Esse é o que limita em 3D. E agora, então, vale lembrar que, semelhante ao equilíbrio de corpos em 2D, é sempre muito importante desenhar em primeiro lugar o diagrama de corpo livre. Nessa videoaula eu não desenho o diagrama de corpo livre quando se trata de plano, de espaço, porque para fazer com auxílio de computação gráfica é muito complicado e eu não disponho de toda essa técnica para desenhar algo que fique, digamos, didático. Mas quando estivermos resolvendo nossos problemas, é fundamental a utilização do diagrama para entendermos, porque cada vez está mais complicado, mais complexas as situações. Daqui a pouco nós vamos falar sobre apoios. Então vamos lá. Visto isso, não temos muito mais a dizer. Então vamos àquelas perguntas. Primeiro, quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como um corpo rígido em 3D? Há alguma hipótese simplificadora? Quais? Então, é que eu estava falando. Agora que estamos nesse ponto de corpos rígidos, é onde abrangemos todos os pontos. Todo o problema que envolve as 3 dimensões pode ser resolvido por esse método. Não tem mais uma limitação. A única limitação é
Se há mais de 6 incógnitas, então é impossível, porque só temos 6 equações. Fora isso, para todos os outros problemas, nós podemos usar equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Entretanto, se nós pudermos facilitar, se pudermos considerá-los como em 2D, ou se pudermos considerar o corpo como uma partícula, é muito mais fácil. Essa é uma hipótese simplificadora, nesse que seria a melhor maneira para resolver. Mas se não, para qualquer outro tipo de problema, nós podemos resolver de equilíbrio com essa de corpo rígido, por ser ele mais abrangente e criterioso. Quais os cuidados necessários para a solução de um problema de equilíbrio de um corpo rígido em 3D? Olha, analogamente ao equilíbrio em 2 dimensões, nós devemos estar atentos ao apoio ao qual a estrutura está submetida. Dependendo do apoio, há vários tipos de reações. Cada apoio tem uma reação, pode ter diferente da outra. Um tem 2 reações, 3 até 6 reações, no caso de equilíbrio em 3D. E visto que isso, nós temos que sempre estar atento nisso. Outra coisa é que, como agora podemos ter até 6 incógnitas, se o problema tiver mais do que isso, é impossível resolvê-lo. E podemos chamar e é conhecido como estrutura indeterminada. Por ser mais complexo, toda a parte vetorial, matemática e espacial de quem vai resolver requer mais uma experiência, requer mais um contato com esse assunto e um pouco de talento para isso, se é que assim podemos dizer. Vamos falar agora dos tipos de apoio para corpos rígidos em 3D. Aqui está em 2, mas estamos falando agora em 3D. Então, quais os tipos de apoio para os corpos rígidos em 3D e quais as características de cada um deles? Como eu havia falando, né? As reações sobre uma estrutura tridimensional, elas vão desde uma única força de direção conhecida, que é aplicada sobre uma superfície lisa, até um sistema força binário, completo feito por várias forças, exercido por um engastamento, por exemplo. Então, o número de incógnitas associadas a esses tipos de reações podem variar de 1 até 6. Então, a maneira fácil de olhar isso, de sabermos quantas reações há em cada tipo de estrutura, é verificarmos quais dos 6 movimentos, translação nos 3 eixos, ou rotação também nos 3, esse corpo está submetido. Aqui tem a ilustração. Primeiro, esses 3 tipos de suporte e apoio de superfície lisa, rolete e cabo. Tem aí o tipo de reação e são reações de uma incógnita. Então, olha, apoios esféricos, superfícies lisas, como essa, roletes, não, superfície, apoios esféricos, superfícies lisas e cabos impedem a translação em uma única direção, ou seja, isso ela faz exercer então apenas uma única linha de ação, como nós vemos aqui. Esse aqui é um apoio em superfície lisa, esse é um cabo, e por sua reação ser apenas impedir a translação em um eixo, só há uma incógnita, que é a reação a este. Roletes sobre superfícies rugosas, aqui deve ser sobre superfícies lisas.
e rodas sob trilhos impedem a translação em duas direções. E isso faz que as reações correspondentes sejam duas. Não temos aqui ainda essas figuras. Superfícies rugosas ou áreas ásperas em contato direto e juntas esféricas impedem a translação nas três direções. Olha, nós estamos olhando aqui dos vários tipos. Esse é um mancal simples. Ele impede um movimento na força em duas direções e momento em duas direções também. Por isso são quatro incógnitas. O mancal simples com eixo de seção transversal, como vemos na figura, tem 5 reações que ele impede, então são 5 incógnitas. Semelhante ao mancal axial. E então, dobradiças e mancais. Aqui tem um exemplo de uma dobradiça e aqui tem um mancal. São projetados para impedir a translação. Entretanto, também pode impedir algumas rotações, como é no caso desses mancais. Então, aí as reações vai depender de quantas forças ele impede. Então, já o pino e suporte, dobradiça e mancal, suportam o empuxo radial e a carga radial, tendo reações correspondentes constituídas por 3 componentes da força. Vemos aqui o apoio fixo. O apoio fixo, ele segura a estrutura de toda a forma, ou seja, no apoio fixo há 6 incógnitas, que são as 3 forças e os 3 momentos que podem agir sobre este apoio. Sim. Antes da aplicação 4, quero ressaltar umas coisas. Então, como a gente viu agora em apoios, se um apoio impede a translação de um corpo em uma direção especificada, então ele exerce uma força sobre o corpo naquela direção. Se a rotação em torno de um eixo é impedido, então o apoio exerce um momento sobre o corpo em relação àquele eixo. E se o corpo está sujeito a mais reações incógnitas do que equações de equilíbrio disponíveis, então o problema é estatisticamente indeterminado. Aplicação 4. Situação da figura 4. Determine as trações em cada corda e as reações em A. Alternativa A, para P igual a 0. Ao olharmos aqui esse problema, nós vemos que ele dá todas essas medidas. A partir dessas medidas, nós podemos calcular os vetores unitários. Vamos usar os vetores TDI, TE e TFG. Eu vou explicar brevemente, porque eu não posso adentrar em cada uma porque não tem tempo para tudo isso. Eu vou o vetor unitário ele serve para dizer a direção e o sentido da força. A partir dos pontos e das coordenadas, nós podemos traçar vetores, por exemplo, de F a G, e a partir da divisão desses vetores sobre o módulo desse vetor, podemos encontrar os vetores unitários. TDI, vamos pegar todas as medidas de D, de I menos de D, vamos achar o vetor TDI nas três coordenadas, e a partir disso nós encontramos o vetor unitário. Não vou fazer isso passo a passo porque é um processo longo e trabalhoso, como vai comer muito tempo na nossa videoaula. Então,
Sendo o vetor unitário esse aqui, menos 67,2 e menos 44, o módulo dele, aqui esse é o vetor unitário, e isso vezes o vetor, isso vezes a intensidade TDI, dá o vetor TDI. Ou seja, se nós temos um escalar TDI multiplicado pelo vetorial, nós podemos achar o vetor TDI. Da mesma maneira, TE vai ser, para acharmos o vetor TE, vai ser o TE vezes o vetor unitário. TFG da mesma maneira, aqui nós temos os valores das 3 dimensões e achamos TFG, aqui é TFG. O que vamos fazer agora? Vamos calcular os momentos em relação ao eixo A. O momento em relação ao eixo A vai ser o que? Vai ser a distância de D até A vezes a força aplicada em D, do produto vetorial. Esse vai ser o momento. Então vamos calcular o momento de TDI, do peso, do TEH, do TFE e do outro peso, de 360 e 280. Vemos que esses estão para baixo, por isso o valor negativo aqui na equação. Então, como o somatório dos torques tem que ser igual a zero, a somatória dos produtos vetoriais vezes os vetores vezes as intensidades tem que ser igual a zero. Achando isso, porque essa aqui é a intensidade da força e aqui é o produto vetorial. Assim, resolvendo esse sistema de equação de matrizes, que é muito complicado para fazer aqui, chegamos a esse resultado. Isolando cada um dos coeficientes em equações, vou separar as coordenadas em x, em y e z dos vetores unitários de j e k, e a partir disso formamos um sistema. Aqui organizando nessa parte, nós temos que i igual a esse valor aqui todo, j também, assim como k. Resolvendo esse sistema, nós temos que, olha, vou mostrar aqui como TFG é igual a isso. Nós pegamos essa equação 2 e substituímos aqui, vai ficar apenas a variável TDI. Podemos encontrar o valor do TDI. Foi o que eu fiz, substituir aqui e encontrei o valor do TDI. Substituindo o TDI nessa equação, nós encontramos o valor de TGF. E assim, substituindo TGF e TDI na equação 3, podemos encontrar o valor de TEH. O que são esses valores? Esses valores são a intensidade dos vetores. É o módulo da intensidade dos vetores. Ou seja, para encontrarmos os vetores, vamos fazer esse produto vezes um vetor unitário. Da fórmula passada, nós temos que TDI vai ser esse valor dividido por isso, multiplicado pelo seu vetor unitário. Encontramos aqui o vetor TDI. Da mesma maneira em TF, da mesma maneira em TFG. Vemos o que? Que o somatório dessas forças em x, em y e z tem que ser nulo. Agora nós conhecemos as forças que agem. Então quem vai ser a x? A x, vamos voltar aqui para compreender. Como todas essas forças estão para baixo,
no sentido contrário de AX. Então AX vai ser menos 72, menos 82, menos 35. Achamos o valor de AX. Da mesma maneira em AY e da mesma maneira em AZ, achando assim o vetor A. Aplicação 4, alternativa B. Para a situação da figura, determine as trações em cada uma da corda e reações em A para B igual a 50. Agora nós temos mais uma incógnita, que é P, que está no eixo X, no eixo Z. De maneira muito semelhante, encontraremos os vetores unitários e a partir disso fazemos a expressão para achar o vetor final. Essas são as expressões muito semelhantes à alternativa A. E agora, como na alternativa A, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero, então vamos fazer o produto vetorial. E disso, mais uma vez, teremos mais uma equação. A partir dessa equação, nós iremos separar as componentes x, y, z, y, j, k e fazer sistemas. A partir desse sistema, podemos resolver as equações. Já resolvendo a fim de despender tempo, achamos que TDI, TFG e TH. Encontramos os módulos da força. Agora temos que encontrar as componentes. Mais uma vez, usando aquela fórmula passada, multiplicamos a intensidade dividido pelo T1, que é uma razão do vetor unitário, vezes o vetor unitário, e encontramos TFG, TDI e TFH. E assim, agora fazendo que o somatório das forças é nulo, depois de encontrarmos as trações, ou encontrarmos as trações em cada eixo, podemos fazer que o somatório das forças é nulo. Vamos dividir cada uma dessas forças e lembrar de somar com aquelas do problema, que o P que ele deu de 50 e o peso das partes móveis. Então temos que o somatório de x igual a 0, AX menos 144, menos 847 menos 74, temos que AX igual a 166,69 newtons, AY igual a 110,4009 newtons e a Z, que é menos 111,448 newtons. O A final fica como o A final é 166,69 I mais 110,409 J menos 111,448 K. Essa é a reação final em A. Então agora vamos falar do novo assunto. Vamos entrar agora em centroides. Olá, eu sou o Diogo Michel. Vamos agora para a quinta e última parte da nossa videoaula. Vamos falar agora sobre momentos de inércia. Agora falamos muito nas primeiras aulas sobre a parte de equilíbrio. Vamos entrar agora em um assunto diferente. Vamos entrar no momento, que também é algo muito importante dentro da engenharia. E vamos lá. Espero que seja proveitosa essa nossa parte. Momento de inércia, dedução do teorema dos eixos paralelos. Nós estamos vendo aqui essa parte, um determinado corpo de área A, e sobre ele, sobre o seu centro, seu baricentro C,
passa um eixo, o eixo B', que atravessa o seu centro, e paralelo a esse eixo B', ao eixo A'. Mais uma vez, paralelo ao eixo B' é o eixo A', eixos paralelos. Então, nesse corpo, nessa área, nessa superfície em 2D, digamos que nós pegamos uma parte infinitesimal representada por esse quadrado, uma parte infinitesimal da área. A distância entre o eixo AA e a parte infinitesimal de área desse corpo é y. E o momento de inércia entre o eixo AA e essa parte infinitesimal, o momento de inércia desse eixo AA com essa parte infinitesimal é dada por essa equação abaixo. O momento de inércia é igual à integral do y, que é a distância, ao quadrado dA. Ainda dentro desse diagrama, desse desenho, ainda vemos que há uma certa distância dzinho entre A e B. Essa é a distância entre os eixos paralelos. Também há uma distância y' entre B e DA. Se nós percebermos matematicamente e geometricamente, y é igual à soma algébrica de y' e d. Se nós pegarmos este valor e substituirmos na equação abaixo, nós chegaremos na seguinte fórmula. Essa é aquela equação, y igual a integral e é igual a integral de y ao quadrado. Isso dá igual, substituindo y' mais d, porque é igual a y, isso ao quadrado dA. Se nós abrirmos essa integral, separarmos pelas adições, nós teremos que I vai ser a integral de I' ao quadrado dA mais 2D da integral de I' mais d ao quadrado da integral de dA. Olha, aqui nós fizemos um produto notáveis. Essa parte aqui fica 2y. 2y/dA é um termo, por isso que integral o y ao quadrado, na verdade y ao quadrado é o primeiro termo, y ao quadrado dA mais o primeiro vezes o segundo vezes 2, que é 2d y' dA. Como d é uma constante, ele vai para fora. Da mesma maneira que d ao quadrado também é uma constante e vai para fora. Ou seja, então, a primeira integral ela representa o momento de inércia da superfície em relação ao eixo B'. Já a segunda integral ela representa o momento de primeira ordem da superfície em relação a B'. Como o baricentro C da superfície está localizado nesse eixo, a segunda integral deve ser nula. Então, esse termo aqui ele é zerado. Finalmente, observamos que a última integral é igual à área total A. Obtemos, portanto, olha, vemos que isso aqui é igual a esse I, essa integral. A integral de dA é igual a A e d ao quadrado multiplica, e é aí que chegamos no teorema dos eixos paralelos. O que é que essa fórmula nos mostra? Ela nos mostra que o momento de inércia I de uma superfície em relação a qualquer eixo dado a linha é igual ao momento de inércia I' da superfície em relação ao eixo baricêntrico B', paralelo a A', mais o produto da área pelo quadrado da distância entre os dois eixos. Esse teorema é o conhecido teorema dos eixos paralelos. Agora que nós entendemos um pouco do teorema dos eixos paralelos, vamos aplicar isso numa primeira
com um exemplo para fixar mais o nosso entendimento. Aqui nós temos um círculo de origem O, de onde sai um raio, e por esse círculo, mesmo no seu ponto O do meio, passa um eixo no seu baricentro. Tangenciando esse círculo a essa reta D, esse eixo D. E essa distância entre os dois círculos é igual ao raio. Então, qual é o momento de inércia desse círculo em relação ao eixo D tangente? Olha, a gente sabe tabelado que o momento de inércia de um ciclo em relação a um eixo que passa no seu baricentro é igual a 1/4 de πr ao quadrado, a quarta. 1/4 de πr a quarta. E sabemos que, pelo teorema dos eixos paralelos, o momento em relação a D vai ser igual ao momento de I mais a área vezes a distância ao quadrado. Quem é a área de um círculo? A área de um círculo, πr ao quadrado, e a distância é o raio ao quadrado. Quando substituímos essas equações, ficará 1/4 mais 1. Isso vai se anular. Teremos que, pelo teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia do eixo D em relação à origem do ciclo O é πr a quarta. Quais os cuidados necessários para a aplicação correta do teorema dos eixos paralelos? Olha, é fundamental isso saber por quê. Porque, como vimos, para ser válido o teorema dos eixos paralelos, tem que um dos eixos passarem pelo baricentro da figura, da área. Se ele não passar, você pode, tiver outro eixo, você pode até transferir e depois transferir para o eixo D, mas se é entre dois eixos que ambos os eixos não passam sobre o baricentro, então é impossível realizar o teorema dos eixos paralelos. Momentos de inércia. Vamos falar agora de eixos e momentos de inércia principal, dedução das equações que definem os eixos e momentos de inércia principais. Olha, pela fórmula do momento de inércia nós temos que x é igual a integral de y ao quadrado dA, e y é x ao quadrado dA, e pxy, que é o produto de inércia, é igual a xy dA. A relação entre esses eixos, esses momentos de inércia e os produtos de inércia IU e V, e o produto de inércia PUV, que são novos eixos obtidos a partir da rotação desses eixos originais em torno de um determinado ângulo θ, ou seja, quando nós girarmos esses eixos, criarão novos eixos U e V, e ele vai depender desse ângulo θ. Eu acho que isso aqui é um θ. Então, nós observamos que a relação entre esses eixos e os novos eixos é dada por essas fórmulas: U igual a x cosseno de θ mais y cosseno de θ, e V é y cosseno de θ mais x seno de θ. Substituindo V na expressão para U, nós temos e chegamos nessas três equações. Chegamos que U é igual a x cosseno ao quadrado de θ menos 2px seno de θ cosseno de θ mais y seno ao quadrado de θ. Essa é a equação 1. Da mesma maneira, achamos IV e PUV.
Agora, a partir dessas equações, se nós nos pegarmos um pouco de trigonometria e formos mudando a posição desses cossenos e senos, nós podemos colocar de um jeito diferente, mais atrativo para nós. Eu não vou mostrar essa parte da conversão do seno e cosseno, porque a videoaula é pequena e esse não é o foco do nosso assunto. Então, a partir disso, nós chegamos que u é igual a x mais y sobre 2 e x menos y sobre 2, cosseno de 2θ menos px seno de 2θ. E v é x mais y sobre 2 menos ix menos y sobre 2, cosseno de 2θ mais px y seno de 2θ. E u é x menos xy sobre 2 seno de 2θ mais px cosseno de 2θ. Olha, essas equações agora a gente sabe que do produto de inércia, da fórmula do produto de inércia, que não é um assunto que caiu nessa videoaula, por isso vai ficar essa lacuna, mas eu não vou voltar para explicar. A gente sabe que o produto de inércia XY é igual ao produto de inércia do XY, do eixo X', Y', mais esse X vezes esse linha vezes a área. Então, somando essa equação 7 mais a equação 5, nós chegamos a essa equação. É uma relação entre os momentos de inércia novos e os velhos, que U mais IV é igual a X mais IV. Então, essas equações, a equação 4 e a 6, elas são equações paramétricas de uma circunferência. Ou seja, se escolhemos um par de eixos cartesianos e tomarmos um ponto M de abscissa IU e ordenada PUV para qualquer valor dado do parâmetro θ, o lugar geométrico de todos os pontos assim obtidos será uma circunferência. Para estabelecer essa prioridade, então, devemos eliminar θ. Vamos eliminar θ dessas funções. Também isso não irei apresentar agora, porque é desgastoso e irá consumir um tempo desnecessário. Eliminando θ, nós chegamos que o momento de inércia médio é igual ao momento de inércia x mais o momento de inércia y, e o r é igual a raiz quadrada de x menos y sobre 2 vezes 2px, não tem esse 2 aqui, mais pxy ao quadrado. Disso nós obtemos que o IU menos o I médio ao quadrado mais o PUV ao quadrado é igual ao R. Também sabemos que o momento de inércia máximo é igual ao momento de inércia médio mais R, assim como o mínimo é o médio menos o R. Substituindo esses valores na equação 11, nós encontramos a fórmula que nós queríamos, que o I máximo ou o mínimo é igual ao x mais o y, mais ou menos a raiz quadrada de R, que é x menos y sobre 2 mais pxy ao quadrado. Momentos de inércia, aplicação 05. Para a situação da figura 5, determine a orientação dos eixos centroidais, os momentos de inércia e o produto de inércia, os momentos principais de inércia, a orientação dos eixos principais. A partir da fórmula já comprovada, nós temos que a tangente de 2 vezes θ é igual a menos 2 mais 2, esse menos aqui também não existe, é um erro, acho que é mais uma mancha, de 2 e x, que é o produto, 2 vezes o produto de inércia, sobre o momento de inércia de y, menos o produto de inércia de x.
Só que nesse caso não há o produto de inércia. Por isso essa igualdade é igual a zero. Então o θ mínimo é igual a zero. O θ máximo é igual ao θ mínimo mais 90 graus. Sendo assim, o θ máximo é igual a 90 graus. Ou seja, a diferença entre os dois θs, mínimos e máximos, é 90. Alternativa B. Os momentos de inércia e o produto de inércia. Olha, essa é uma superfície complexa, não é apenas uma forma, ela é como se fosse 3 retângulos. E a melhor maneira de se resolver é dividindo-a por partes. A gente analisa cada uma das 3 partes, calcula os momentos de inércia e o produto de inércia de cada uma e posteriormente somamos. Então vamos lá. Primeiramente, dividimos a primeira figura. Vemos que aqui nós estamos obedecendo as mesmas dimensões. Aqui está a figura. E como os havíamos dito, o momento de inércia de y, esse é assunto de outra aula, é igual a hb ao cubo sobre 12. Qual é a altura e qual é a base? Aqui faltou um eixo y. Olha, se aqui é o eixo y, a base vai ser a base dele e a altura vai ser a medida paralela a ele. Então no x vai ser o inverso. A base do x vai ser a medida ortogonal e a altura que o acompanha. Base do sim. A partir disso, não. A base e a altura são fixas. Sempre vai ser a base, vai ser a altura. Substituindo os valores, nós calculamos o momento de inércia y' e o momento de inércia x'. 50 vezes 12 ao cubo sobre 2, 12 vezes 50 ao cubo sobre 12. Nós encontramos o y' e o x'. O produto de inércia. O produto de inércia, como já vimos, é a área vezes a diferença de x vezes a diferença de y mais o x' e y'. Como se trata de uma figura isométrica, equivalente, equilibrada, de mesmas proporções, então essa parcela é zero. 12 vezes 50 vezes 69, então nós temos o nosso produto de inércia. Agora vamos analisar a figura 2. Mais uma vez, o produto de inércia e y vai ser a mesma coisa, hb ao cubo e xbh ao cubo. Substituindo os valores que já temos, essa é uma parte apenas matemática. Colocamos para substituir e encontramos os valores do momento de inércia y' e o momento de inércia x'. Opa. Então o produto de inércia também vai ser x' do mesmo jeito, apenas vamos substituindo os valores. 150 vezes 12, 105 vezes 6, esse é o valor de x'. Na figura 3, mesma maneira, a mesma forma para o produto de inércia e momento, substituindo os valores, encontramos os valores do momento de inércia e do produto. E agora só fazemos o somatório dos momentos de inércia x, momentos de inércia y e dos momentos e dos produtos de inércia. Alternativa C.
os momentos principais de inércia. Os momentos principais de inércia, mais uma vez, é dado pela fórmula y' igual a y igual a y' mais a área vezes a distância em x ao quadrado. Mais uma vez vamos dividir em 3 partes a fim de facilitar as contas. E a partir disso chegamos aos valores substituindo aos valores abaixo. Essa parte puramente matemática de substituição. O y' nós já temos calculado desde da alternativa B. Substituímos e encontramos para as duas partes. Parte 3, y igual a y' mais a haste dx ao quadrado, a distância em x é 69, e o somatório do ix da figura total é igual a esse valor, muito grande, e na verdade muito pequeno, porque como está em milímetros a quarto, se formos transformar para metros, é multiplicado por 10 a menos 12. E o y' é esse valor. Alternativa D. A orientação dos eixos principais. Pela mesma forma, tangente de 2 vezes o produto de inércia menos o momento de inércia de y menos o produto de inércia de x. Substituímos o valor, nós encontramos esse valor. Fazendo o arco tangente, encontramos o ângulo, 3,29 graus, e o θ máximo vai ser o θ mínimo mais 90 graus. Assim encontramos o θ máximo e o mínimo. Quero agradecer pela paciência, desculpar por qualquer falha, qualquer ponto que não foi abordado que deveria, e até a próxima.